amor, glamour, poder e um crime. Por que você precisa ver Casa Gucci ainda em 2021? Chama a Cristina Rocha e a doutora Anaída Amico, porque hoje vai ter Casas de Família, com direitos a babados, mistérios e fofocas, no estilo Fofocalizando. Mas antes eu gostaria de convidar a você a se inscrever aqui no canal, porque 2 vezes por semana eu trago dicas aqui de filmes, séries e de vez em quando eu trago também umas dicas de livros e como que eles podem nos ajudar a nos autoconhecer melhor. Olá pessoal, meu nome é Renata Farias, sejam bem-vindos de volta ao meu canal e hoje eu tô aqui com a dica de filme que estreou dia 25 de novembro, chamado House of Gucci, conhecido aí como Casa Gucci, dirigido por Ridley Scott. Um filme que foi inspirado no livro House of Gucci, da autora Sarah Gay Forden, que conta aí com aproximadamente 488 páginas, e o filme ele vai mostrar os escândalos, os mistérios, os conflitos familiares por trás da família Gucci, quem fundou a marca Gucci. Eu aposto que você já ouviu falar dessa marca. No meu caso, eu já só ouvi, porque passar perto dessa loja eu passei bem longe. Eu fui olhar só por curiosidade os valores de uma bolsa Gucci e pasmem, é mais de 10 mil reais. Então é uma loja que é frequentada ali por pessoas da alta sociedade, por pessoas famosas, inclusive aí a gente tem a Bruna Marquezine já utilizando ali a marca, e não é para qualquer pessoa com dinheiro, né? Você realmente precisa ser muito, muito rico. E eu acho que ainda se eu fosse rica eu não teria coragem de dar 10 mil reais numa bolsa dessa, a não ser que eu fosse assim, nossa, milionária, não teria nem como gastar esse dinheiro. Mas é fato que utilizar uma bolsa, um sapato, uma marca dessa, você traz ali o nome. É o nome que importa ali nessa marca. E a gente vai ver que o nome ali foi uma das causas pelas quais aconteceu um crime. E que vai ser mostrado muito bem aqui no filme. A Patrícia Reggiani, que foi interpretada pela Lady Gaga, ela conhece o Maurício Gucci em uma festa. O Maurício Gucci, no caso, foi interpretado ali pelo Adam Driver. E eles se apaixonam à primeira vista, começam ali a manter um relacionamento, só que o pai do Maurício Gucci, o Rodolfo Gucci, ele não se conforma com essa relação entre os dois, porque a Patrícia Reggiani, ela não era uma pessoa ali super conhecida e a família ali ostentava de um poder, de um nome, de um glamour, e ele não via ali a Patrícia Reggiani acrescentando nada para a família, e ele percebeu então que a Patrícia Reggiani ela tinha ali o interesse, na verdade, por trás daquele relacionamento, que era ascender ali de classe social. Então, o pai não se conforma, o Maurício Gucci também ali, tentando prevalecer o seu desejo, ele também vai atrás daquilo que ele quer, e aí o pai dele acaba deserdando o filho, porque ele vai se casar com a Patrícia Reggiani, e aí os dois então vai para os Estados Unidos trabalhar, no caso, para o tio do Maurício Gucci, que é o Aldo Gucci, que foi interpretado ali pelo Al Pacino. Aos poucos eles vão tendo ali uma relação próxima, né, o Maurício, a Patrícia com o Aldo, e ele consegue ali fazer com que o Maurício consiga essa aproximação com o pai, e eles acabam, no caso, herdando novamente uma parte dessa empresa Gucci. Acontece que conforme ele vai crescendo, né, o Maurício vai ganhando ali o status e o poder novamente, ele vai tendo conflitos com a Patrícia Reggiani, até que um dia ele resolve sair de casa. Ele depois envia um comunicado à Patrícia Reggiani que ele não vai mais voltar, que ele resolve ali se separar da Patrícia. Só que a Patrícia acha que ele vai voltar. Fica ali à espera dele, achando que não, é só algo passageiro, é só uma briguinha, eu tenho certeza que ele vai voltar. Acontece que ele não volta e ela vai percebendo isso, que ele não vai voltar, porque ele começa a ter um novo relacionamento com a Paula Franchi, eu acho que é assim o nome, até que então ele resolve se divorciar de vez. E a Patrícia Reggiani, ela começa a ficar possessa, porque ela vai ter ali o seu direito de utilizar bens ali da família Gucci restringido por causa disso, ainda mais porque o Maurício ele tá ali pensando em se casar com a Paula Franchi. E além de ela poder ter esse acesso restringido, ela também perderia o status ali como uma esposa do Maurício Gucci, porque ali
você teria uma outra mulher, a Paula Franchi, herdando ali todo aquele nome novamente. Isso tudo foi provocando gatilhos para que então ela tramasse e encomendasse a morte do seu marido. Eu acho que não é spoiler, porque até quando você vai assistir ao filme, que você lê a sinopse, você vai perceber que a Patrícia Arediani, ela vai encomendar ali a morte do marido. É um filme que não vai ter ali muitos mistérios, porque foi inspirado em uma história real, e eu particularmente não sabia dessa história ali por trás da marca Gucci, só fui conhecer ali quando eu fui pesquisar para assistir ao filme. Só que não vai ser também uma novidade, porque quando você pesquisar para poder assistir o filme, você vai perceber toda a história por trás. Então não é nenhum spoiler saber que ela encomenda ali a morte do marido. Casa Gucci é um filme que foi bastante esperado por muitas pessoas, só que acontece que essa espera gerou uma frustração, porque o filme, ele quis, vamos dizer assim, pegar toda a história que tem ali no livro House of Gucci, de 488 páginas, e tentar encaixar em um filme com aproximadamente aí 2 horas e meia. Acho que o filme tem 2 horas e 37 minutos, então é um filme extenso, em que não vai acontecendo muitas ações ali que te prende, porque por ser um caso, uma história ali de um suspensezinho, um drama e uma história de crime, eles poderiam colocar ali mais suspense, e aí isso teria feito a história ela ser mais instigante. E ele quis colocar, na verdade, os conflitos da família Gucci no geral, tanto que o nome do filme é Casa Gucci. Só que o problema é que quando a gente foca demais em várias coisas, a gente não consegue dizer nada. Isso se aplica a tudo na nossa vida, né? Às vezes a gente quer abarcar tudo ao mesmo tempo, fazer várias tarefas, e no final a gente fica mais ansioso e não consegue concluir nada. Eu acho que eu tive essa sensação aqui nesse filme, em que eles quiseram colocar várias histórias ali que aconteceram na casa Gucci e que não seriam suficientes para um filme. Eles tiveram ali que fazer vários cortes, e uma hora a gente tava em uma ambientação e depois corta para outro, e a gente vai ficando um pouco confuso, na verdade. Então o filme, ele faltou ali um pouco de coerência, os cortes também não se tornaram harmônicos. O que ouvi muita gente falando, e que eu concordo também, é que é um filme que, na verdade, ele poderia ter sido uma minissérie. Aprofundado mais, já que ele queria, então, falar sobre os conflitos da família Gucci no geral, aprofundado mais em cada episódio, do que fazer esses cortes e ficar algo super confuso ali. Para mim, já que a gente tem que se concentrar qual é a história principal. Acho que aqui a história principal é o relacionamento entre a Patrícia e o Maurício. E na verdade o foco principal, na verdade, estaria na Patrícia, né, que gerou toda essa confusão ali da família Gucci com o assassinato, né? Eu acho que era isso que eles queriam focar ali no filme. Então, para isso, eu acho que eles teriam que ter focado mais na história da Patrícia e ter trazido a Lady Gaga ali como a principal ali do filme e ter focado só na história dela. Porque, de fato, né, a Lady Gaga ali conseguiu salvar muito bem o filme. Ela carregou ali o filme nas costas e a atuação dela foi, assim, maravilhosa. Eu ouvi gente criticando o sotaque dela, que foi um pouco forçado, aquele sotaque italiano-americano, mas, na verdade, se você procurar a entrevista da Patrícia Arediani, você vai perceber que ela realmente ali se aproximou bastante do sotaque da Patrícia. E até porque quando a gente vê, por exemplo, alguém da França falando inglês, a gente vai perceber logo de cara aquele sotaque francês, né, que é bem marcante. Italianos também falando inglês, cada um tem o seu próprio sotaque. Então, já que o filme ali queria mostrar a família Gucci, uma família da Itália, eles teriam que fazer esse estudo ali desse sotaque italiano para se aproximar mais da realidade do filme. Só que o que aconteceu nesse filme foi, na verdade, uma confusão, porque houve sotaques ali no filme que foi bastante forçado, que não precisava de tanto, e aí teve gente que começou falando um sotaque italiano e depois estava falando um inglês que eu acho que era britânico. Então, assim, você vai começar a falar com sotaque italiano, tem que falar do sotaque italiano do início até o final do filme. E aí depois
ficou essa bagunça no filme. É um filme, na verdade, bastante confuso, né? Em relação ao figurino, eu gostei, assim, a gente vai ver a Lady Gaga maravilhosa, que ela ficou muito parecida com a Patrícia Reggiani. Foi muito bem a escolha dela para poder interpretar a Patrícia, e eu sempre defendo a ideia de que o filme deveria ter focado na história da Patrícia e ter colocado ali a Lady Gaga como o centro ali do filme. E tanto o sotaque dela quanto a aparência. E a Lady Gaga, ela diz que ela realmente ali estudou a fundo para entender um pouco mais a história da Patrícia, e ela disse que, na verdade, depois ela foi percebendo que a Patrícia, ela mentia muito. Então ela não poderia ali só ficar concentrada nas entrevistas que a Patrícia dava, na história ali dela, mas aí a Lady Gaga resolveu então atuar como uma jornalista, como um olhar externo. E o que ela percebeu dessa história? Que na verdade a Patrícia, ela gostava do Maurício, mas por uma questão de um ciúme possessivo, mas também até pelo próprio status também da marca, ela vai tramando todo esse crime por trás. Então, o que a Lady Gaga vê é que, na verdade, também a Patrícia, ela era a única mulher ali no meio daquela casa Gucci, e isso fazia com que ela sempre se tornasse uma pessoa ali secundária no meio daqueles homens, e ela sempre foi ali ofuscada no meio ali da família, e isso fez com que ela criasse ali essa rivalidade contra a família e quisesse tramar toda essa vingança. E de fato eu fui pesquisar e vi que, no caso, o Gucci, eu acho que esse é o nome dele, quem herdou ali a empresa, ele deserdou a filha, né? Quem herdou a parte da empresa foi apenas os filhos homens, a filha, no caso, não herdou. Então a gente já vê essa exclusão ali das mulheres. O Adam Driver também, que se aproximou bastante com o Maurício Gucci. Algumas pessoas criticaram ali a atuação do Adam Driver, mas só que a gente tem que perceber que a Patrícia, ela atua ali como mulher extravagante, de personalidade forte, já o Maurício Gucci como um cara tímido. Então a atuação do Adam Driver acabou ali se aproximando com a própria personalidade do Maurício Gucci. O filme também rendeu polêmicas, porque a família Gucci ameaçou o Ridley Scott de processá-lo, já que ela disse que o Ridley Scott teria se utilizado das polêmicas da família Gucci para se autopromover e para garantir ali o sucesso de seu filme. E além disso, ele não teria consultado a família para realizar o filme, e também a imagem que se passou ali no filme foi de que era uma família criminosa, uma família insensível. A Patrícia também afirmou que não gostou nada do diretor ter feito esse filme sem consultá-la. Afinal, foi feito aí um filme sobre ela também, e ela não recebeu nenhum dinheiro por causa disso. Não que ela estivesse preocupada ali com o dinheiro, ela afirma, mas que, poxa, já que estava falando dela, ela teria que ter tido ali uma participação. A família também criticou a atuação de Lady Gaga, porque a família afirmou que a Lady Gaga, ela teria vitimizado a Patrícia Reggiani, e claro, né, a Patrícia Reggiani não tem ali nenhum vínculo mais de afetividade com a família Gucci. Agora a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre a história da marca Gucci, e eu acho interessante, antes de assistir ao filme, se aprofundar mais na história, até pra gente conseguir entender melhor essa história confusa aí do filme. Claro, né, o filme deveria ser entendido por si só, sem você ter que pesquisar antes, mas eu acho interessante ali pra tentar montar o quebra-cabeça ali do filme, que algumas partes realmente, assim, foram confusas. E até porque o filme, ele fala sobre a história da família Gucci, e é interessante a gente pesquisar e ir mais a fundo nisso. No caso, a marca Gucci, ela surgiu pela primeira vez em 1921 pelo Gucci, que ele era um homem ali de classe média, e ele chegou a trabalhar aí para Londres, trabalhar em hotel, para conseguir visualizar melhor quais eram os hábitos ali de pessoas ricas ali que frequentavam aqueles locais. E assim, quando ele retorna, ele abre uma loja, na verdade a Gucci, né? E que era uma empresa que vendia apenas malas.
E aí, com o tempo, a loja vai se aperfeiçoando e começa a vender bolsas, cintos e tudo mais, e vai ser frequentada ali por grandes celebridades e a loja vai cada vez mais ganhando nome. Só que depois a loja vai entrando ali em falência, ela vai perdendo sua credibilidade, até que ela consegue ali se reerguer com Tom Ford, e atualmente a loja Gucci ela não pertence mais à família Gucci, no caso ela pertence a uma hold Kering, que é uma hold francesa, e ela que comanda ali a empresa Gucci. Por fim, vamos conhecer melhor um pouco da história da Patrícia Reggiani. Quem foi Patrícia Reggiani? A Patrícia, ela nasceu em uma pequena cidade próxima a Milão. Ela pertencia ali à classe média. Ela nunca conheceu o pai e a mãe dela era garçonete. Até que quando ela completou 12 anos, a mãe dela se casou com um empresário muito rico, o Fernandino Reggiani. E aí, em razão disso, a Patrícia Reggiani, ela começou a frequentar também festas, eventos dessa alta sociedade. E aí, em uma festa em que ela é convidada ali por um amigo comum, tanto dela quanto do Maurício Gucci, ela conhece o Maurício. E aí os dois se apaixonam ali à primeira vista desde a festa. Então, eles começam a manter um relacionamento, só que o pai do Maurício, o Rodolfo Gucci, ele não aprova a relação ali entre os dois. Ele até afirma que ele poderia ter uma relação ali, mas algo bem temporário, só por aventura, mas não ter de fato um relacionamento sério com a Patrícia e nem casar com ela. Só que o Maurício vai atrás, ele vai bancar seu desejo, e em razão disso o pai ele vai deserdar o Maurício Gucci e ele se casa com a Patrícia Gucci e vão trabalhar ali para o tio do Maurício, que é o do Gucci. E aí, em razão disso, como a gente vai ver no filme, eles conseguem de novo essa aproximação com a marca Gucci, com o pai, e que ele herda novamente. Depois ele vai tendo conflitos com a Patrícia Reggiani e ele resolve sair de casa em 1985, só que a Patrícia acha que ele vai voltar, que é algo assim, brigas de casais temporárias, só que ele não volta, ele avisa pra ela que é o divórcio, e aí ela vai percebendo que realmente não vai ter volta quando ele começa a namorar a Paola Franchi, e ele resolve se divorciar da Patrícia para casar com a Paola, e eles se divorciam então em 94. E no ano seguinte, a Patrícia, inconformada ali, ela encomenda a morte do Maurício Gucci. Ela consegue ali ficar, se não me engano, acho que é 1 ano ou 2 anos ali, sem descobrirem que ela foi a mandante, até que em 98 ela é levada ao tribunal. Ela acha até que ela não vai ser condenada, mas aí ela acaba sendo condenada a 29 anos de prisão. Ela cumpriu os 18 anos de prisão e depois ela foi solta por bom comportamento. E foi isso, né? Essa é a história de Patrícia. As filhas da Patrícia, no caso ela teve 2 filhas com o Maurício, elas até tentaram absorver a Patrícia, porque a Patrícia ela teve um tumor no cérebro em 92. E aí as filhas alegaram que, em razão desse tumor, teria acontecido essas perturbações com a Patrícia e teria acontecido todo esse crime, mas não absolveram a Patrícia, apenas diminuíram um pouco a pena dela. Sobre o que levou a Patrícia realizar esse crime, né? Eu também concordo com a Lady Gaga, eu acho que ela gostava dele, mas na verdade era um amor doentio, né? Era um amor de posse. Eu nem posso dizer assim se ela gostava dele, na verdade ela gostava também do status que namorar com ele trazia a ela. Mas também assim, só ela pode afirmar se de fato ela gostava dele ou não, é algo que a gente não vai saber. Mas eu acho que ela, assim, gostava dele, mas também mais o nome. Não era nem a questão do dinheiro em si, mas era a questão do nome, né? O que um nome tem. E até há uma frase de um Romeu e Julieta de Shakespeare que a Julieta fala assim: o que há, pois, num nome? Aquilo que chamamos rosa, mesmo com outro nome, cheiraria igualmente bem.
E quando ela percebe, assim, que o Maurício Gucci, ele vai se casar com a outra mulher, que a outra mulher vai levar todo aquele status ali pra sociedade, né, como a esposa de Maurício Gucci, e tá ali a família por trás de tudo isso, a família Gucci, ela vai percebendo que ela vai ficando ali de escanteio, ela não vai recebendo mais aquele brilho como a esposa de Maurício Gucci. E aí, então, ela vai ficando cada vez mais inconformada com tudo isso, até tramar a morte do próprio marido, que ela viu como uma saída, né, então, já que não é ela, ele também não vai ter direito a ter nenhuma pessoa. Então, isso na verdade não seria gostar, né? Isso seria um gostar possessivo, um gostar doentio. Estamos chegando aqui ao fim, Casos de Família. Mas assim, ainda apesar das críticas negativas que muita gente tem feito e que realmente ali, pra mim, eu acho que faltou um pouco de coerência ali no filme, faltou um pouco de foco. Vale a pena você assistir, tirar suas próprias conclusões, ter o seu próprio pensamento crítico. Não é porque todo mundo está falando ali algo negativo que você também tem que acolher a essa crítica se antes ver o filme, né? Então assista, tira suas próprias conclusões, porque quantos filmes eu assisti que pessoas criticaram e na verdade eu gostei, né? Você tem que ter aí essa capacidade de você mesmo tirar as suas próprias conclusões. Deixa aqui nos comentários se você já assistiu ao filme, se pretende assistir. E não se esqueça também de se inscrever aqui no canal pra estar apoiando aqui o projeto. Tchau, a gente se vê até o próximo vídeo.